Programa de Reabilitação de AVC apoia sobreviventes através da criação musical. A ADRA mobiliza operações de socorro. A Academia da União do Nilo celebra 70 anos de ensino baseado na fé. Mãe e filho descobrem vocação missionária através de projeto de evangelismo. Essas e outras histórias você vai ver agora aqui na MN. Depois que a tempestade tropical Alberto atingiu Nuevo León, México, a Universidade Adventista de Montemorelos transformou o campus em um centro de evacuação e apoio. Imagens mostram a resposta imediata da Universidade de Montemorelos, abrindo as portas para dezenas de pessoas resgatadas após a tempestade causar inundações em 4 estados mexicanos. Após um pedido oficial do Escritório de Proteção Civil, o campus serviu como centro de operações e distribuição por uma semana, fornecendo espaço, água e refeições quentes para os socorristas, pilotos e outros funcionários envolvidos na operação. A escola abrigou pessoas durante furacões no passado, mas esta é a primeira vez que o campus também serviu como local de pouso para helicópteros de resgate. Além de abrigo, a universidade lançou iniciativa para coletar e distribuir alimentos, água, medicamentos e outros itens essenciais para as comunidades mais afetadas em Montemorelos e cidades próximas. Durante a operação, o prefeito de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, e o governador de Nuevo León, Samuel Garcia, visitaram a universidade várias vezes, expressando gratidão por seu apoio rápido e eficaz. A dedicação da Universidade Adventista de Montemorelos em apoiar a comunidade local, especialmente em tempos desafiadores, demonstra seu compromisso e tradição de serviço e solidariedade. Hoje compartilhamos uma história extraordinária de cura e conexão através do poder da música. No Advent Health Winter Park, o programa chamado Strochestra tem feito a diferença ao usar a musicoterapia para ajudar pacientes de AVC e lesões cerebrais em sua recuperação. Vamos dar uma olhada mais de perto nesta iniciativa inspiradora e como ela tem mudado vidas. É realmente apenas uma ilustração do poder das artes. E você pode ver nesse lugar como as pessoas se conectam de diferentes maneiras. Como a música se torna essa linguagem. Todo mundo pode falar e todos podem fazer parte. Desta vez é realmente especial porque nos últimos 2 anos a comunidade veio até nós aqui no Dr. Phillips para se envolver com música com a Orquestra Filarmônica Real. Agora estamos levando todos, ou talvez uma parte menor disso, para nossos hospitais Advent Health, em nossas unidades de neuroreabilitação no campus de Winter Park. Devagar e com calma. Tive 8 cirurgias cerebrais e na medula espinhal. Após minha primeira cirurgia, tive um derrame catastrófico. Disseram-me que provavelmente não voltaria a andar. A música ajuda o seu cérebro a restabelecer conexões que podem ajudá-lo a mover o seu corpo de certas maneiras. Realmente funcionou para mim. Como artistas, como músicos, podemos fazer mais do que apenas apresentações e entretenimento no palco. Podemos mudar a vida das pessoas e podemos tornar o mundo um lugar melhor. Sinto que o Strochestra está fazendo isso. O programa Strochestra é um testemunho do poder transformador da música e das artes. Ao promover conexões e auxiliar na recuperação, ele traz esperança e cura para aqueles que mais precisam. Vamos celebrar e apoiar abordagens inovadoras que fazem diferença significativa em nossas comunidades. O furacão Beryl devastou o Caribe, levando a ADRA a lançar esforços de socorro urgentes. Com milhares deslocados e comunidades em crise,
a ADRA está mobilizada para fornecer ajuda essencial e apoio durante esta temporada desafiadora de furacões. A tempestade, que se intensificou para a categoria 4, atingiu recentemente Carriacou, Granada, com ventos com mais de 225 km por hora, afetando cerca de 200 mil pessoas em Granada, São Vicente e Granadinas. Enquanto Beryl continua a castigar a Jamaica com inundações severas e deslizamentos de terra, a região foi declarada zona de desastre. A ADRA está coordenando ativamente os esforços de socorro em Granada, Santa Lúcia, São Vicente, Jamaica e na costa do México. As operações iniciais fornecerão kits de alimentos, refeições quentes e assistência em dinheiro. A ADRA mobilizou equipes para posicionar suprimentos de emergência. À medida que o Caribe enfrenta uma das temporadas de furacões mais ativas da história, as equipes da ADRA estão prontas para os desafios humanitários. A situação permanece crítica, com comunidades inteiras inundadas e milhares deslocados. A ADRA pede apoio e orações para o Caribe à medida em que os esforços de recuperação iniciam por lá. Na cidade de Ormoc, nas Filipinas Centrais, a comunidade de servidores públicos experimentou um envolvimento entusiasmado com novas descobertas da Palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu uma grande mobilização com a campanha evangelística Urban Outreach Call of Duty, terceira edição. Realizada no Hotel Dom Felipe, a campanha alcançou membros de várias agências, como o Exército das Filipinas, a Polícia Nacional das Filipinas, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Marítima, o Departamento de Receitas Internas e a Guarda Costeira. Todas as manhãs, foram oferecidas orações e apoio aos líderes e funcionários do governo local, equipando-os com recursos para fortalecer sua fé. À noite, mais de 80 participantes se reuniram para aprender sobre saúde holística e enriquecimento espiritual. O pastor Heshbon Buscato, líder de comunicação da Igreja Adventista nas Filipinas, proferiu mensagens inspiradoras, abordando temas como superar a depressão, lidar com preocupações e encontrar esperança nos desafios da vida. O destaque da campanha foram os batismos, incluindo o do Sargento Mor, aposentado do Exército das Filipinas, Jesus Quiapo. Com o sucesso desta terceira temporada, muitos participantes manifestaram interesse em continuar os estudos bíblicos e se preparar para a próxima edição da campanha. O pastor Ricardo Diazes Jr. continua a organizar grupos de estudo e apoio. O envolvimento de funcionários do governo demonstra o poder da fé para transformar vidas. Que esta história seja uma inspiração para fazermos a diferença em nossas próprias comunidades. Hoje trazemos uma história de resiliência e fé na adversidade. Em um contexto de desafios sem precedentes, um grupo de pessoas decidiu fornecer esperança e apoio aos mais vulneráveis. Mabuhay! Vamos alcançar 15% da população mundial que está passando por uma forma de deficiência. Essas pessoas enfrentam grandes problemas socioeconômicos devido às suas incapacidades e estão em extrema necessidade de atenção e apoio para incentivá-las e lembrá-las da esperança abençoada em Jesus. In Jesus. A pandemia atingiu o mundo com força. Alguns de nós podem ter perdido alguém especial ou seus empregos. Outros experimentaram depressão e a economia mundial foi afetada. Mas o poder de Deus nos sustentou através da tempestade. Utilizamos todos os meios de evangelismo para proclamar que Deus vive e há esperança. A luta não parou por aí. Inúmeros desafios atingiram nossa divisão devido à agitação política em Myanmar, ao devastador tufão Rai, que destruiu algumas partes do centro e sul das Filipinas,
e as várias calamidades que atingiram nossa região. Mas, assim como em qualquer outro voo, vamos superar a tempestade. Estamos agora prontos para mais uma jornada e estamos felizes por você fazer parte dela. Parte do desenvolvimento contínuo das divisões para alcançar vários grupos de pessoas dentro da janela 1040 é a adição de 2 novas uniões e associações anexas, a Missão da União Adventista da Malásia, a Missão da União do Sudeste na Tailândia e a Associação de Singapura. Nossos pastores de toda a divisão se comprometeram a ir e cumprir a comissão do Evangelho, encorajando-os a cumprir a missão e viver para ser um instrumento para guiar sua igreja. Vamos agora até o Egito, na Academia da União do Nilo, um pilar da educação baseada na fé, que celebra 70 anos na região do Cairo. No Egito, a Academia da União do Nilo celebrou 70 anos, marcando décadas de fornecimento de educação de qualidade baseada na fé perto do Cairo. Desde a sua fundação em 1954, a escola tem sido uma pedra angular, tanto para os estudantes egípcios quanto sudaneses, oferecendo um currículo enraizado em valores cristãos. As festividades do aniversário reconheceram o diretor Hugo Cáceres e sua esposa Paula pela liderança dedicada, que incluiu melhorias significativas no campus, como um novo espaço ao ar livre. Os estudantes, falando no evento, destacaram a ênfase da escola na proficiência em inglês, habilidades práticas e o cultivo do hábito da oração diária. Ex-alunos, incluindo Mário Safuat e Georgette Dindi, compartilharam histórias sinceras de seu tempo na Academia da União do Nilo e como a escola influenciou a escolha da carreira e a jornada espiritual de cada um. A celebração também homenageou membros da equipe com longos anos de serviço, destacando o compromisso da escola com a missão educacional em meio a vários desafios ao longo das décadas. Ele nasceu no Chile, estudou nos Estados Unidos e trabalhou no Equador e no Brasil, antes de se tornar o secretário de campo do presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos há 8 anos. Magdiel Pérez Schultz é o convidado de Alyssa Truman no último episódio de ANN Profiles. Magdiel compartilha suas reflexões sobre liderança, família e seu papel global na igreja, incluindo histórias inspiradoras sobre os professores que moldaram o seu caminho. Mas um desses professores era o Sr. Lacey, Stephen Lacey. Ele era um professor de inglês. Ele era da Inglaterra e estava ensinando na Fairview Junior Academy, em Highland, Califórnia, cerca de 15 minutos de distância de Loma Linda. E ele começava cada uma de suas aulas com uma oração. Mas não apenas com uma oração. Ele pedia a diferentes pessoas, diferentes alunos, algo pelo que orar. E quando você é adolescente, não é que você realmente queira se apegar ou dizer algo, mas ele faria isso da maneira gentil com que me tratava. Lembre-se de que quando fui para aquela escola e quando viemos para os Estados Unidos naquela época, eu não falava uma palavra de inglês. Aprendi muito com ele. Ele era professor de história e inglês. Ele era tão gentil que eu tenho mantido contato com ele ao longo dos anos. Ele tem Facebook. E no ano passado eu fiz uma viagem para o estado de Washington, para Seattle, por alguns compromissos que eu tinha. E eu sabia que ele morava a cerca de 2 horas de distância de Seattle. Então fui vê-lo. Levei um tempinho, dirigi 1h30 para vê-lo, apenas para agradecê-lo pelo que ele tinha feito por nós. Obrigado por sua participação. Na Ucrânia, a Assembleia de Educadores Adventistas vindos de mais de 20 instituições se reúnem para colaboração e desenvolvimento profissional. Em junho deste ano, o Congresso de Professores Adventistas reuniu-se em Bucha, Ucrânia, unindo educadores de 24 instituições educacionais. O evento apresentou como tema Educação para a Missão, salvando crianças para a eternidade, e aconteceu no Instituto Ucraniano de Artes e Ciências.
O programa atraiu 240 participantes que exploraram métodos de ensino inovadores e melhorias no currículo. As discussões mergulharam na integração de princípios de missão nas práticas educacionais diárias, abordando desafios como o impacto da mídia digital na juventude e estratégias para promover o crescimento espiritual dos alunos. Os líderes destacaram o papel vital das escolas adventistas na formação de líderes éticos e enfatizaram a importância do envolvimento comunitário no desenvolvimento holístico dos alunos. Numa história emocionante dentro dessa comunidade, conhecemos 2 jovens evangelistas que têm causado um impacto significativo entre os seus colegas. Através de dedicação e paixão por partilhar a sua fé, estas crianças têm liderado pelo exemplo e inspirado outros a seguir o mesmo caminho. Vamos saber mais sobre essa jornada e como eles têm espalhado a mensagem de esperança e amor. Olá, meu nome é Joseph Carrion e eu sou um evangelista Kids. Ao lado da minha mãe, estávamos dando estudo bíblico aos meus amiguinhos e orando por eles. Depois de terminar minhas tarefas escolares, minha mãe e eu sempre nos preparamos para ir à casa dos meus amigos e fazer um estudo bíblico uma vez por semana. Gosto de ensinar os outros, como muitos pastores famosos fazem. Gosto de como eles se expressam e também gostaria de ser um deles. Após um mês de estudo da Bíblia, Janira, Michelle e Luzandra decidiram entregar suas vidas a Jesus. Se você quer dar um estudo bíblico e está com medo, não se preocupe. Jesus estará sempre ao seu lado te apoiando. Em Marcos 16:15 diz: Vai e prega o evangelho a toda criatura. Agora é a sua vez de ser um evangelista infantil também. Na Assembleia Geral da Divisão Sul-Asiática do Pacífico, delegados são inspirados a abraçar a missão de espalhar esperança e fé. Em palestra no Mountain View College, nas Filipinas, o secretário da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, pastor Ayrton Köhler, destacou a importância de Atos 19, enfatizando que os esforços evangelísticos de Paulo em Éfeso marcaram o início da Igreja Cristã na Ásia e moldaram sua identidade e história. Focando em Atos 19:11, Köhler enfatizou que Deus chama os crentes a realizar milagres extraordinários através do poder do Espírito Santo na divulgação do Evangelho. Ele expressou sua convicção de que o mesmo Deus que abriu a primeira porta para a missão na Ásia no passado pode abrir qualquer porta complexa ou aparentemente impossível hoje. Köhler concluiu, instando os delegados a pedirem a Deus para usar suas mãos em sua missão e se tornarem seus agentes na divulgação da verdade do Evangelho. Após sua mensagem, uma cerimônia especial aconteceu, simbolizando o compromisso dos delegados de voltarem para casa com uma paixão renovada para servir ao Senhor. O salão dos ex-alunos do Mountain View College foi iluminado por milhares de velas acesas juntas, representando o esforço colaborativo de todos que se envolvem na missão de iluminar o mundo com esperança. E agora vamos assistir a uma história incrível sobre como a arte pode unir culturas e transmitir mensagens poderosas. Ao contextualizar o Evangelho para o povo do norte da Tailândia, um missionário adventista e um pintor tailandês abriram portas que talvez nunca tivessem sido abertas de outra forma. Eles transformaram a mensagem de esperança no retorno de Jesus por meio de pinturas exibidas na biblioteca da Universidade Internacional da Ásia-Pacífico, alcançando diferentes gerações. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em alguns casos,
pode valer ainda mais. Antes de ser diretor do Centro de Missão Global para as Religiões do Leste Asiático na década de 90, Clifton foi missionário na Tailândia e lá percebeu que as pessoas são atraídas por histórias através de imagens. Certo dia, eu estava em uma vila com o pastor Moon Lunsi e ele me disse: "Você já viu a pintura da última vida do Buda?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Cada templo tem um." O pastor conhecia o líder do templo local e perguntou ao líder: "Você pode mostrar a este estrangeiro sua imagem da última vida do Buda?" Ele veio e mostrou. Tinha 50 metros de comprimento. O que foi mais interessante para mim é que, quando abrimos, algumas crianças próximas foram buscar seus amigos para mostrarem a longa imagem que estava na grama e sua história. Clifton vinha pensando em uma forma do evangelho ser compreensível na Tailândia. Eu já sabia que a pintura nos templos era o principal meio de registro das histórias ou memórias. As pinturas nunca são adoradas aqui. As pessoas nunca oram para elas. Não corremos o risco de idolatria. A maneira das pessoas se lembrarem de suas próprias histórias são as pinturas. Clifton queria encomendar pinturas para contar as histórias de Jesus. Então ele visitou a Universidade de Belas Artes e um professor recomendou que Clifton conversasse com seu mentor. Fui até a faculdade do professor e o encontrei. Eu disse a ele: "Tenho um pedido diferente. Quero contar uma história que nunca foi contada na Tailândia antes, mas quero fazer através da arte tailandesa. Não porque seja necessário, mas porque pode falar melhor ao coração e será um ponto de discussão, em vez de trazer arte de outro lugar." O artista concordou. Durante várias semanas, eles planejaram a melhor forma de comunicar as histórias bíblicas. Eles decidiram começar com uma cena da segunda vinda de Jesus, uma cena que nunca havia sido criada no estilo de arte tailana, frequentemente visto em templos de todo o país. A pintura estava ali se formando. Ele se inspirava em uma grande pilha de livros, entre eles os livros do Espírito de Profecia. Essas coisas ficaram na sala de sua casa por 10 meses até ele fazer a primeira pintura. Cada vez que o visitava, ele estava lá trabalhando na pintura. Eu pensei, será que eu me esforçaria tanto para contar o evangelho de outra pessoa, assim como ele se esforçou para contar o meu evangelho? Depois de meses de trabalho, a pintura foi finalizada e colocada na Igreja Adventista de Chiang Mai, localizada no centro histórico da cidade. Esta é a imagem da segunda vinda de Cristo. Nós cristãos retratamos a segunda vinda de Cristo de muitas maneiras diferentes, mas há uma descrição no Apocalipse de Jesus no cavalo branco como um exemplo da segunda vinda. Ele interpretou isso literalmente e fez disso a chegada de Jesus no cavalo branco. Tudo isso está nesta foto. A luta, o resgate das pessoas que quase morreram nas trevas e um mundo desolado. Esta é a primeira pintura que ele pintou. A comunidade de Chiang Mai estava muito interessada nas pinturas e visitava a Igreja Adventista para vê-las. As pessoas vinham todos os dias para ver as pinturas. Os professores organizaram visitas com alunos da escola primária, secundária e até da faculdade. Eles vieram para conhecer as imagens, para ver as pinturas como um projeto de classe. Monges budistas vieram até a porta e disseram: "Ouvimos dizer que você tem algumas pinturas. Você pode abrir a igreja para que possamos vê-las?" Nunca tive nenhuma reação negativa dessas pessoas. Todos estavam dispostos a ouvir a história do começo ao fim. Não posso simplesmente trazer as pessoas da rua e dizer: "Deixe-me dizer-lhe o que os adventistas acreditam sobre o fim do mundo." Falando assim, ninguém vai parar para ouvir. Mas com uma pintura, eles ouvem e fazem muitas perguntas. Parecia que eles queriam saber cada detalhe. Ao contextualizarem o Evangelho, Clifton e o pintor tailandês abriram portas que talvez nunca tivessem sido abertas de outra forma. Eles ofereceram a oportunidade para as pessoas verem uma mensagem de esperança. Agora, mais de 35 anos depois,
Essas pinturas estão sendo preservadas na biblioteca da Universidade Internacional da Ásia-Pacífico, onde muitos dos estudantes são de origem budista. Ore pelo povo da Tailândia e por toda a janela 1040, onde a maioria das pessoas não é cristã. Apesar de terem visões de mundo diferentes, o uso de meios criativos como esses criam oportunidades. E a missão na sua comunidade? Existem maneiras de contextualizar a mensagem para as pessoas ao seu redor? Com essas histórias, nós concluímos o episódio desta semana da ANN. Muito obrigado por assistir. Junte-se a nós na próxima semana com mais notícias da sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de nos despedirmos, nós vamos deixar com você uma boa notícia do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E lembre-se, você sempre pode visitar adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima vez, quando nós traremos mais notícias de fé, amor e esperança. Deus abençoe você e sua família e um abraço.